mais conteúdo de uma forma mais rápida. E além disso, você não precisa assinar durante um ano. Basta 6 meses até o dia da prova. Então, não perde essa oportunidade, vem com a gente garantir a sua vaga no vestibular. Estamos ao vivo, estamos online. Ai, sei não, viu? Aqui a gente conversa de bastidor, quase que sai uma... A pauta era dia dos namorados, que tinha o pessoal comentando aqui, né? Onde é que vocês vão passar o dia dos namorados? Aí todo mundo começou a comentar aqui em lugar nenhum, porque ninguém aqui namora. Por quê? Porque professor não tem tempo de namorar. A gente só foca em quê? Estudar, pensar em coisas importantes. Aqui eu tenho uma festa aqui hoje. Eu não consigo nem me concentrar, porque tem um monte de gente em volta de mim aqui fazendo 1000 coisas. E aí o que aconteceu? Mudaram a sala, não foi? Mudaram o evento, o pessoal ficou perdido, foi um labirinto, mas vocês se encontraram e estamos aqui finalmente para darmos continuidade à nossa aula de redação. Muito boa tarde a Nicole, Tainá, Catarina, Big, Thiago, Pedro, Julie, que mais? Luan. Olha, gente, a outra petulante. Ou é porque ninguém quer vocês? Se você soubesse a quantidade de pessoas que eu já dispensei, ó. Não cabe nessa mão de tanta gente. Jurava que o David namorava. Baseado em quê, gente? Baseado nesse anel aqui, porque esse anel não tem nada a ver com namoro ou coisa parecida, não, viu? Estou solteiríssimo, online e roteando, tá? Vamos começar então a nossa aula de hoje. Mais tarde nós temos live, tem um bocado de coisa acontecendo. Para quem me acompanhou no ano passado, ó, na semana passada, estávamos aqui falando sobre Nossa, meu cabelo todo atual. Estávamos aqui falando sobre introdução, não foi? O nosso papo foi introdução. Hoje o nosso papo será exclusivamente desenvolvimento. Sabemos que o desenvolvimento é uma parte super problemática para muitos alunos. Inclusive, muita gente me procura nas mentorias de segunda-feira dizendo que, ó meu Deus, ó Senhor, professor, me ajude a exorcizar os problemas da competência 3. Hoje é um bom momento para a gente fazer isso. Antes de nós começarmos a vermos algumas estratégias da competência 3, vamos relembrar a estrutura usada para construir o parágrafo de desenvolvimento, certo? Vamos lá. A gente entende que o desenvolvimento ele tem duas partes principais. A primeira parte a gente chama de tópico frasal, que é a ideia central a ser defendida no texto. Normalmente esse tópico frasal ele tem cerca de 2 linhas, no máximo 2 linhas e meia. Mais do que isso, a gente já tem aí um excesso de tamanho desnecessário, tá? Se o tópico frasal ele é o resumo da ideia, espera-se que essa frase seja também apresentada de um modo bastante resumido. Depois que você apresentar o seu tópico frasal, aí sim você pode fazer de fato a defesa dessa ideia a partir de outras frases. Então aqui se apresenta a ideia e depois defende-se essa ideia. Eu coloquei 2 linhas aqui e 6 linhas aqui embaixo, mas eu entendo que isso é de fato apenas uma referência, de tal forma que você pode tranquilamente colocar, de repente, aqui será 7 linhas, aqui 1 linha e meia. Aí, gente, claro, vai depender um pouco da maneira como você desenvolve a coisa. Tá? Tudo bem? Vamos então agora, vamos nos concentrar nas estratégias que vocês podem usar na hora de desenvolver o seu parágrafo. Para o pessoal que me procura na mentoria dizendo, David, eu tenho dificuldade de fazer o meu desenvolvimento, ou ainda, eu sempre perco ponto em desenvolvimento. Acho que esse é um excelente momento para você entender que tipo de estratégias você pode usar para fazer essa base. Porque aqui é o momento em que o filho chora e a mãe não vê. O aluno tem até certa facilidade em criar o tópico frasal, mas na hora de defender a ideia, é aí que ele começa a sofrer. Então, nós vamos criar algumas estratégias para que você possa colocar nessa base argumentativa e aí sim não mais ficar sofrendo em função disso. Veremos hoje a estratégia de contra-argumentação, de dados históricos, de definição, de questionamentos e de dados estatísticos. Portanto, hoje você sai dessa aula com 5 estratégias diferentes para defender a sua ideia. Depois de hoje, não dá para dizer que você não sabe o que fazer. E aí, gente, claro, é tentar. Hoje você vai aprender, você vai ver outras pessoas fazendo, para você poder tentar fazer.
Num primeiro momento, é possível que você erre, porque é assim com tudo na vida. Até ficar bom, ficará ruim. Então, experimente, tente, até você se especializar em uma das alternativas, em uma das estratégias, e aí, claro, escolham aquela estratégia que fizer mais sentido e aquela com a qual você se sentir mais confortável. Vamos começar pelo começo, como diria o poeta, com a estratégia da contra-argumentação. Temos o tema aqui, bullying no contexto escolar. Uma aguinha aqui para molhar as palavras. Bullying no contexto escolar. O bullying é aí, né, uma discussão extremamente comum, está muito em alta, é um assunto quente, principalmente pelo aumento da violência que tem acontecido nos colégios brasileiros nas últimas semanas. Vocês devem ter acompanhado, devem estar acompanhando as últimas notícias. Vamos ler o parágrafo e depois a gente entende o que esse aluno está falando. Vamos lá? Desenvolvimento número 2. Bom, se é o desenvolvimento número 2, faz total sentido que o aluno comece com além disso. Joia? Vamos lá. Pode-se notar que a omissão da sociedade em relação ao problema reflete a face de um problema. Me incomoda um pouquinho a repetição da palavra problema, tá vendo? Ele fala problema aqui e depois fala problema aqui também. Isso me incomoda um pouco, valeria a pena ter retificado. E ele diz que muitas vezes a sociedade ela é omissa. O que é ser omisso? Ser omisso é não fazer nada. É fingir que não está acontecendo alguma coisa. Gente, vocês estão numa aflição com essa garrafa, uma garrafa d'água, pelo amor de Deus. Já falaram que é champanhe, já falaram que é conhaque, já falaram que é 51, pitu, água. Tá aqui nesse negocinho, que eu posso segurar, entendeu? Porque esse negócio cai no chão, amassa aqui a tampa, aí fica assim. Eu sou uma senhora no corpo de um adolescente. Ó, tá vendo? Aí assim vai bonitinho, caminhando pelas ruas. É só isso. Depois, muitos afirmam que o bullying se trata apenas de uma brincadeira inocente de adolescentes que faz parte da vida escolar de todos. No entanto, esse discurso serve para naturalizar uma prática que não deve ser vista como aceitável, uma vez que provoca sofrimentos à vítima e coloca em risco sua saúde mental. Na verdade, o bullying deve ser visto como uma prática a ser combatida por professores, pela comunidade escolar e pela sociedade como um todo. Afinal, é compromisso de todos promover o bem-estar dos alunos. Prestem bastante atenção no que esse aluno faz. Num primeiro momento, ele apresenta uma frase em marrom que estamos chamando de tópico frasal, certo? Uma frase curta, quase perfeita, só não está perfeita porque ele coloca problema e depois coloca problema de novo aqui, sim? Mas tirando essa repetição da palavra problema, não há nenhum problema. Entendeu a brincadeira? Depois disso, reparem que ele apresenta essa parte aqui mais avermelhada, e nessa parte mais avermelhada, o aluno traz um discurso de uma outra pessoa. Ó, muitos afirmam, não é ele, outras pessoas, né? É como se o aluno estivesse dizendo, ó, há quem diga pipipi, popopô. Então, para fazer a estratégia da contra-argumentação, primeiro você traz para o seu texto aquilo que outras pessoas dizem, para que depois que você apresentar isso, num segundo momento, aí sim você começa a desconstruir. Diretor, tira para mim rapidinho aqui essa tarja, para os alunos poderem entender o esquema de cores. Aqui, tópico frasal, a minha ideia. Depois, nessa parte em vermelho, eu trago a ideia do outro. E depois de trazer a ideia do outro, eu vou desconstruir a ideia do outro. Ele diz, olha, há um discurso da sociedade que diz que está tudo bem, gente. Olha, na minha época eu também fazia isso, as pessoas hoje estão muito frescas, porque tem um discurso na sociedade que tenta minimizar a importância do debate. Ele diz, olha, quem pensa que bullying é brincadeira, quem pensa que bullying é algo leve, está errado. Aí ele vem dizendo aqui, na verdade isso não deve ser visto como aceitável e não deve mesmo, né? Bullying é uma prática violenta, muitas vezes criminosa,
que não deve em nada ser admissível tanto no contexto escolar quanto em qualquer contexto. E aí o aluno vem aqui nesse momento e vai dizendo pra gente que esse discurso social de minimização da importância do bullying, ele é irresponsável e coloca em risco a saúde mental de crianças, jovens e adultos. Por isso, contra-argumentação, porque você traz para o seu texto essa noção conflitante, de choque, né? Fez sentido para vocês, pessoal? Entenderam o parágrafo, entenderam por que nós estamos chamando esse parágrafo de contra-argumentação? Porque ele se aproveita da ideia de um outrem para construir também a sua ideia, tá? Então, reparem que até ideias das quais vocês discordam são úteis para a sua redação, porque você pode tranquilamente trazer uma ideia de que você discorda e depois questionar essa ideia. Então, toda ideia é aproveitável, inclusive aquela com a qual você não concorda, tá? Se houver alguma pergunta em relação à estratégia de contra-argumentação, pode mandar para mim. Se não houver pergunta e houver desejo em printar, agora é a hora, porque eu vou passar em 3, em 2, em 1, em 0. Vamos falar um pouquinho agora da estratégia de dados históricos, e o tema que eu tenho é a violência contra as mulheres no mercado de trabalho. O aluno vai falar um pouquinho sobre a nossa trajetória histórica, que colocou a mulher numa posição subalterna e que agregou ao homem um papel de maior importância e de maior prestígio. Circunstância que ainda existe até hoje, é óbvio, né? O machismo no Brasil ainda não acabou, mas que hoje há uma clareza pelo menos maior do que aquela que havia nos anos 60, de que o homem não é e não precisa ser a pessoa que vai gerir a casa, vai ter o melhor trabalho, né? Acreditava-se durante muito tempo que havia profissões de homens e profissões de mulher, acreditava-se que mulheres não seriam capazes de executar certas atividades, principalmente atividades que envolviam uma certa atividade física. Hoje está mais do que provado, por A mais B, né, que mulheres são tão capazes de executar qualquer profissão, inclusive muitas vezes muito melhor do que os homens. Então aqui você tem o seguinte tópico frasal. Verifica-se que muitas brasileiras são sujeitas a violências variadas no ambiente de trabalho, e é verdade, pesquisas apontam tranquilamente que mulheres que ocupam muitas vezes os mesmos cargos do que homens ganham valores reduzidos, e isso diz muito ainda sobre a perspectiva que o mercado de trabalho tem sobre o exercício dessas mulheres. Ele vai falar um pouquinho, vai trazer informação histórica para a gente. Ele diz assim: sabe-se que por muito tempo mulheres eram, infelizmente, impedidas de trabalharem e ficavam sujeitas exclusivamente ao trabalho doméstico, em uma relação marcada pela ação do machismo. E por que a mulher ficava apenas com o trabalho doméstico? Porque o capitalismo nos trouxe uma concepção de que o trabalho ele só é valorizado quando ele se converte imediatamente em dinheiro. Então é quando você consegue converter sua força de trabalho em dinheiro. E como o trabalho doméstico ele não é diretamente, eu quero dizer, né, convertido em dinheiro, as pessoas associaram uma ideia de trabalho doméstico com uma ideia de trabalho subalterno. Mas a verdade é que o trabalho doméstico ele também se converte em dinheiro de alguma forma. Porque quando o homem chega à casa e encontra essa casa limpa, arrumada, comidinha no prato e roupa passada, isso se converte em energia a ele. Isso se converte em concentração a ele. Então, para que o homem, muitas vezes, exercesse sua força de trabalho e pudesse converter sua força de trabalho em dinheiro, é porque havia uma mulher por trás que dava a ele a possibilidade de que quando ele chegasse em casa, ele não precisaria fazer comida. Ele iria dormir com a barriguinha quentinha para acordar cedo no dia e ter energia para poder trabalhar. Então, a falsa ideia, a ideia de que o trabalho doméstico ele é inútil, pelo contrário, ele é um trabalho importante, e para ser importante, ele não é obrigatório à mulher, né? A mulher não é obrigada a exercê-lo
se assim não desejar. Isso entra ali como um acordo com o marido. Faz sentido para você que a mulher trabalha, faz sentido em muitas configurações familiares, é o homem quem cuida da casa e a mulher trabalha fora, os dois trabalham fora. E aí, gente, não existe protocolo para se viver, né? Cada família define o modelo e o paradigma que fizer mais sentido a essa família. Sim? Depois, o aluno faz a sua defesa. No século XXI, o machismo ainda não se dissipou completamente e se manifesta em assédios constantes e salários que muitas vezes são incoerentes com o trabalho de mulheres que muitas vezes, tem uma leve repetição de muitas vezes aqui, ó, tá vendo? Incômoda também. Tem mais formação educacional do que homens. Então é curioso, né? Muitas vezes a mulher tem mais formação do que o homem e ainda assim ela ganha menos do que esse homem, exercendo o mesmo cargo do que esse homem, o que mostra que esse salário nada tem a ver com a formação profissional, tem tudo a ver com o estigma que o machismo ainda deixou em alguns postos. Outras mulheres sofrem sem sequer conseguirem uma mera oportunidade de emprego, pois são vistas como incapazes logo na entrevista. É interessante que ele diz pra gente que há mulheres que conseguem um emprego e que infelizmente têm o seu salário defasado, basicamente porque são mulheres, e outras mulheres sequer conseguem o emprego, são dispensadas logo na entrevista. E aí tem lá aquelas entrevistas que são super violentas de RH, que perguntam se a mulher pretende ter filho, que perguntam se a mulher é casada, que são perguntas profundamente invasivas, que não deveriam ser feitas, mas que são feitas às mulheres, porque acredita-se que se uma mulher tiver filho, ela não vai poder render tanto no trabalho, porque acredita-se que se uma mulher tiver filho, ela vai ter que perder o trabalho para poder cuidar do filho quando ele tiver febre, quando ele tiver que ir para a escola. É isso. Então, muitas mulheres elas são dispensadas basicamente porque estão exercendo o seu papel de serem mulheres. Sim, porque o marido que devia cuidar da criança enquanto essa mulher está trabalhando, meteu o pé quando descobriu que essa mulher estava grávida. Então essa mulher é penalizada 2 vezes. Ela precisa trabalhar para sustentar o filho, porque ela é uma mãe solo, já que o marido fugiu quando descobriu a gravidez, mas não consegue emprego, porque é uma mãe solo e precisa cuidar do seu filho. Então é um sistema que retroalimenta uma violência permanente em direção às mulheres. E o aluno trouxe essa informação histórica aqui que engrandeceu bastante a redação dele, né? Temos alguma pergunta, diretor, ou nada por enquanto? Cadê? Ninguém? Deixa eu tomar um golinho d'água, então. Amigo David, boa tarde. Como eu posso ter certeza que a minha contra-argumentação está bem detalhada? Olha, Pedro, essa palavra é difícil, né, cara? Assim, como ter certeza? Não sei, a gente nunca tem certeza. Tem alguma coisa na ponta do meu nariz, é isso mesmo? Como ter certeza? A gente nunca tem certeza, né? O máximo que eu posso te dizer é que você tem que ser o mais detalhado possível. Tentar ter cuidado, né? Para apresentar suas ideias de modo bem específico, bem cuidadoso, sem pressa. Agora, sim, que você vai ter certeza, cara, aí não dá, né? Eu não consigo te garantir certeza, não. Boa noite, David. Essas defesas nesses desenvolvimentos é a marca de autoria? Não, Natan. Marca de autoria ou marcas de autoria são as palavras que refletem a opinião do camarada ou da camarada que está escrevendo, tá? Então, por exemplo, ó, variadas é uma marca de autoria, infelizmente é uma marca de autoria, exclusivamente é uma marca de autoria, completamente é uma marca de autoria, constante é uma marca de autoria, incoerente é uma marca de autoria, sofrem é uma marca de autoria, palavras que expõem a opinião de quem está escrevendo. E isso é uma marca de autoria, tá? Vamos para a nossa terceira estratégia, a estratégia de definição.
Para quem me acompanhou na semana passada, sabe que eu também transmiti essa estratégia quando o assunto era introdução. Essa estratégia volta, só que agora no desenvolvimento. O tema que a gente tem aqui em questão é a importância da literacia familiar e as dificuldades de sua promoção na realidade brasileira. Para quem está perdido no personagem e não sabe do que eu estou falando, literacia familiar diz respeito ao processo em que a família se responsabiliza por dar continuidade ao processo de formação de linguagem dos seus filhos. Sabe aqueles pais que apresentam um livro para o filho, que estimula o fato do filho ler, que está constantemente participando dos processos educativos dos seus filhos? Isso é a literacia familiar. É quando você tem responsáveis, pais, mães, avós, tios, que seja de alguma forma, pega esse aluno e o submerge nesse universo da literatura, tá? Que o submerge nesse universo das letras, das palavras, das narrações. A gente sabe que muitas famílias não aproximam os seus filhos do mundo dos livros e dos estudos. A minha família era um caso, eu nunca fui estimulado a ler pela minha mãe. Não porque minha mãe foi uma irresponsável, mas porque também faltou à minha mãe o desejo de gostar, ou melhor, o estímulo a gostar. Minha mãe é semi-analfabeta, como tantas mães do Brasil são semi-alfabetizadas. Então, quando a própria família não tem a alfabetização necessária, muitas vezes isso já é um impeditivo para que a família estimule, porque se os pais não foram estimulados, há uma tendência que eles também não estimulem. E assim você cria uma geração de pessoas que não se interessam pela leitura. Para minha sorte, eu tive ótimos professores que me estimularam a fazer essa leitura e que hoje eu sou, coincidentemente, professor justamente de língua portuguesa e de literatura. Mas podia acontecer disso, né, nunca chegar a mim. Por sorte, isso chegou e que bom. Aí o que o aluno vai fazer? Ele vai optar pela estratégia de definição. Mas antes de definir, ele vai apresentar o tópico frasal. Vamos ver? Nota-se, ademais, que muitos pais não reconhecem o seu papel na formação educacional de seus filhos. Então, há pais que não entendem que também têm responsabilidade, né? Muitos pais veem que a escola deve se responsabilizar por formar o aluno. Sim, mas é a escola também, não só a escola. A formação educacional dos alunos, ela continua, inclusive quando esse aluno está em casa, porque o trabalho que o professor faz em sala de aula é o começo de um trabalho que deve ser continuado permanentemente e constantemente, tanto na família quanto na comunidade de modo geral. Aí o que o aluno vai fazer depois do tópico frasal? Ele vai definir esse tópico, ele vai definir uma palavra que esteja presente no tema. E a palavra que ele decidiu, que na verdade não é uma palavra, é uma expressão, é a expressão literacia familiar. Ó, a literacia familiar diz respeito ao processo em que os responsáveis atuam diretamente na formação leitora das crianças e adolescentes. E isso pode se dar por meio do estímulo à leitura e à contação de histórias. Então, aquele aluno que não sabia do que se tratava a literacia familiar, agora sabe, porque o aluno definiu. Lembra que essa estratégia você também pode usar na introdução? Só que na introdução você vai usar para dar início, obviamente. Aqui você vai usar a definição logo depois do seu tópico frasal, né? Apresenta o tópico frasal, define, e aí você vai definir o quê? O que você quiser. Você vai definir aquilo que você considerar como importante. Aqui a expressão literacia familiar é de fato muito importante, até porque muita gente nem conhece a expressão, né? É uma expressão que não é comum, é uma expressão que não aparece com tanta frequência assim em sala de aula. Aí depois dele apresentar a definição, ele vai defender de fato. Ó. Muitos brasileiros, no entanto, não participam desse processo por não serem capazes de perceber a relevância
de suas ações para a educação como um todo. Acreditam, ao contrário, que somente a escola deve se responsabilizar, o que faz com que crianças se tornem adultos com dificuldades latentes de leitura e interpretação. Então, infelizmente, hoje a gente vive um cenário, não só hoje, né? Eu acho que, na verdade, sempre foi assim. A gente vive um cenário em que a escola é vista como um depósito de alunos. O pai vai lá, deixa seu filho, pega seu filho meio-dia e meia e acha que esse filho vai sair no final do ano com toda a sua formação perfeita e acabada. Não, a formação escolar, ela é um processo do qual a família deve fazer parte. Nós, professores, não trabalhamos sozinhos, ou melhor, nós, professores, não deveríamos trabalhar sozinhos. Nós deveríamos contar com o apoio dos pais, né? Alguns pais não apoiam porque não sabem. Foi o caso da minha mãe, né? Que eu tenho certeza que se pudesse ter me apoiado mais, teria me apoiado muito mais. E há pais que, podendo apoiar, não querem apoiar, né? Esse eu acho mais problemático, porque o pai que pode e não quer, ele está sendo negligente com a sua própria função de responsável. Agora, o pai que não pode e que não tem ferramentas para isso, aí o buraco é muito mais embaixo, né? Como esperar que minha mãe apresente um livro se ela nunca leu um livro? Faltou a ela também o desejo de ler um livro. Logo, ela sequer é capaz de reconhecer naquele objeto algum nível de importância, o que faz a gente perceber que o processo e o problema ele é sistemático e ele é geracional. Se um dia eu tiver filho, eu poderei levar até os meus filhos, né, o meu filho, o desejo por gostar de ler, porque como eu sou professor de literatura, é claro, eu vou levar para o meu filho esse desejo, mas é porque eu cortei, né, eu interrompi um ciclo. A mãe da minha mãe não sabia ler, a mãe da minha mãe também não sabia, a mãe da mãe da mãe da mãe da minha mãe também não sabia, e eu, por sorte, por muito esforço dos meus pais, aprendi a ler, me formei professor, e agora posso interromper esse ciclo. Mas tem muitas famílias que vivem esse ciclo. Eu consigo ver isso muito forte na obra Vidas Secas, né? Sabe, Vidas Secas? De Graciliano Ramos, em que você tem ali também gerações de pessoas que vivem à margem da pobreza, que vivem marginalizadas, que vivem alheias aos direitos e que continuam ali alimentando esse ciclo que muitas vezes é interminável, né? Que bom quando é terminável, que a gente pode brecar esse processo. Vamos lá, as perguntas estão aqui no meio, Renan, é isso? Ou isso é outra coisa? Essa aqui no meio mesmo? Boa noite, professor, tudo bem? Como eu posso evitar as poucas marcas de autoria? Ué, coloca muito. Gente, pergunta é essa. Como eu posso evitar as poucas? Ué, coloca muitas. Aí você não vai ter poucas. Não tem mistério, gente. Estou fazendo poucas marcas. Vai lá e coloca muitas, gente. É isso. Mais adjetivos, mais advérbios. Não tem mistério, tá? Se você está percebendo que está colocando pouca, então para de colocar pouca. Coloca muito. Segue. Boa tarde, professor. Essas dicas, como, por exemplo, tópico frasal, informação histórica e defesa da ideia, ainda tem uma dificuldade para fazer o desenvolvimento. Não entendi a sua pergunta. Na verdade, nem me pareceu uma pergunta, me pareceu um desabafo. Né? Não entendi o que você... Beatriz, como posso lhe ajudar, mulher? Não, Beatriz, não. Pedro, como posso lhe ajudar, meu camarada? Não entendi o que você está me perguntando. Boa noite, David. Professor, pode falar de como não deixar lacunas no argumento, mesmo sem usar repertório? Gente, vocês me fazem umas perguntas que só por Deus. O que é deixar lacuna? Me ajuda a te ajudar, tá? Bom, o que é deixar lacuna? É ficar alguma coisa sem explicar? O que é, né? Vocês precisam me ajudar, gente. Essas perguntas genéricas eu não consigo fazer nada. Baixa um pouquinho pra mim. Renan,
Ah, professor D1, poderia dizer que outra dificuldade é a condição financeira? Porque assim, as famílias não têm... Eu adoro que vocês escrevem como vocês falam, né? Vocês escrevem do jeitinho que falam. Porque assim, as famílias não têm poder para comprar um livro, com absoluta certeza, né? Muitas famílias, mesmo querendo ajudar, muitas vezes não ajudam justamente porque, enfim, por mais que exista sebos e tudo mais, no fim das contas, pessoal, um salário mínimo do jeito que tá, é difícil imaginar que a gente vai ter aí muita gente podendo comprar. Ah, mas o livro é apenas R$ 5. R$ 5, às vezes, é o único dinheiro que a pessoa tem para comprar comida no dia, né? Essa é a verdade de muitos brasileiros. Vocês sabem que o Brasil voltou ao mapa da fome, né, no último ano, em grande parte também como reflexo da Covid-19. Então, todo dinheiro é dinheiro. Não adianta dizer que R$ 10 é muito baratinho. Para quem, né? R$ 10 é barato para mim, graças a Deus e ao meu trabalho. Mas R$ 10 não é barato para muita gente, tá? Isso é para aquele pessoal que fala assim, ai, mas nem todo livro é caro, as pessoas que não têm vergonha na cara e que não querem comprar. Não é assim que funciona não, gente. Eu tenho certeza que todo pai gostaria muito que seu filho fosse muito inteligente. Nenhum pai quer que seu filho seja burro, né? Se infelizmente o filho não consegue desenvolver mais atividades, não é simplesmente porque o pai não tem vergonha na cara, não. As coisas são bem mais complexas do que parece. Certo? Vamos seguir a vida? Questionamentos. O aumento de pessoas que vivem em situação de rua no Brasil. Já falamos aqui em outras aulas que a gente não usa mais a expressão morador de rua, né? A gente usa a expressão pessoas em situação de rua. Bom, se a estratégia é o... Ih, me perdi, peraí. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Se a estratégia é questionamentos, então é claro que haverá questionamentos aqui ao longo do parágrafo, certo? Nota-se dessa forma que existe um discurso meritocrático que pode procurar justificar a existência do problema. O que é a meritocracia? A meritocracia é o sistema que vai te dizer que assim como o Silvio Santos, que se tornou dono do SBT, que se você se esforçar bastante, você obterá exatamente aquilo que você deseja. E nós sabemos que o buraco é muitíssimo mais embaixo. Que, infelizmente, o desejo de ascender socialmente, muitas vezes, é insuficiente, né? Principalmente no Brasil. Em que você tem uma desigualdade absurda, em que a distribuição de renda é feita de uma maneira violenta. Como dizer, por exemplo, que pessoas que estão em situação de rua estão ali porque querem? Outro dia eu estava tendo essa conversa, né, com um amigo meu. Eu tenho um amigo que ele rejeita a ideia de dar dinheiro a quem pede. Então, tá na rua, vem uma pessoa, pede dinheiro e tal, ele não gosta de dar. Ninguém é obrigado a dar dinheiro a ninguém, certo? Esse é um ponto. Você entrega seu dinheiro se você quiser, se você puder, se você tiver. Ok. Só que ele falou assim, pelo amor de Deus, me pedindo dinheiro. Aí começou a, dar uma chincalhada na pessoa e tal, começou a humilhar mesmo a pessoa. E aí eu falei assim, Ivan, deixa eu te falar uma coisa. A gente nunca sabe a história da pessoa, né? Essa pessoa que vem te pedir dinheiro, porque ele dizia que essa pessoa estava pedindo dinheiro porque não procurou emprego. Mas não procurou emprego, vai trabalhar, ficar vivendo na rua porque quer, vai catar uma latinha, vai reciclar lixo, vai conseguir um emprego. Então, as pessoas presumem que aquelas pessoas que estão na rua porque não procuraram emprego porque não quiseram. E aí o que você precisa pensar é, você nunca sabe a história daquela pessoa. Você não conhece aquela pessoa. Você não sabe quem ela é. Você não sabe de onde ela veio e para onde ela está indo. Essa pessoa ela pode ter sido abandonada pela família, como muitas pessoas são abandonadas pela família, por várias questões, né? Essa pessoa pode ter algum tipo de problema psiquiátrico e a família também abandona e sai de casa e se perde. Essa pessoa ela pode ter perdido o emprego e da noite para o dia se viu sem ter para onde ir. Com Covid-19, muita gente perdeu o emprego. Essa pessoa pode ter saído, de repente, lá do Nordeste, como meus pais saíram da Paraíba e vieram para o Rio de Janeiro para conseguir emprego, e chegando aqui não tinha emprego.
tá? E aí, chegando aqui no Rio, se deparou com e agora, faço o quê? Já gastei meu dinheiro de passagem, não tem como voltar. Onde eu vou morar? Vai morar embaixo do viaduto. Então, como a gente nunca sabe a história das pessoas, é muito arriscado você dizer que ela está na rua simplesmente porque ela não procurou emprego. E digo mais, mesmo que ela não esteja na rua porque ela não procurou emprego, que direito você tem de fazer um julgamento em relação a isso? Não é? Aliás, quem é você para fazer o papel de juiz a respeito da vida dessa outra pessoa? Nada, né? Você não tem direito algum sobre a vida de ninguém. Então, se você não quer dar dinheiro, bem, agora daí você afirmar que ela está na rua simplesmente porque ela quer. Você já viu alguém que quer estar na rua? Quero estar na rua? Muitas pessoas são viciadas, dependentes químicas, que não conseguem largar a droga. E não conseguem largar a droga não é porque são vagabundas, é porque dependência química é uma doença, não é mesmo? Então, gente, a gente nunca sabe a história de alguém. E por nunca sabermos, a gente nunca julga, tá? E é aí que vai vir as provocações aqui, ó. Tudo que é obtido por um cidadão é resultado de seu próprio esforço? A pergunta que o aluno faz, olha o questionamento. Tudo que a gente tem é fruto do nosso esforço? Gente, pelo amor de Deus, claro que não, né? Imagina um herdeiro. Ah, eu tive tanto esforço em ser herdeiro, gente. Que trabalho em andar nessa lancha aqui, em comer caviar. Claro que não. Boa parte da sua vida pode ser resultado do seu esforço, claro, mas muita coisa vem da sua árvore genealógica. Se você tiver a sorte de nascer filho do Brad Pitt, que esforço você teve nisso? Nenhum. O acaso. Ai, que esforço, escolhi esse óvulo, fui espermatozoide inteligente. Não, muitas coisas que você tem na sua vida vêm em função do acaso e não em função do esforço. Então, o aluno diz assim, se sim, bastaria que todos se esforçassem para obterem uma vida digna e fora das ruas. Né? Se fosse uma questão de esforço, é só dizer assim, gente, vamos todo mundo nos esforçar? Aí a gente acaba com a pobreza, aí a gente acaba com a miséria. É só um esforcinho. Não precisa nem ter política pública, basta esforço. Não é assim, né, gente? No entanto, sabe-se que na prática nada é tão simplista assim. A sociedade brasileira é profundamente desigual e acreditar que pessoas que estão na rua foram preguiçosas ou irresponsáveis e por isso merecem estar onde estão é, além de uma desumanidade, uma incoerência se considerados os problemas envolvidos nisso, como abandono, uso de drogas e prostituição. Então a pessoa está dizendo, se você acha que a pessoa que está na rua é uma descansada, é uma relaxada, além de você ser desumano, você é incoerente, porque tem vários problemas envolvidos, né? Muitas vezes abandonados, muitas vezes usuários de droga, muitas vezes sujeitos à prostituição, né? Então essa energia que você gasta para fazer o julgamento sobre essas pessoas, talvez você pudesse conduzir essa energia no sentido de, ou ajudá-las, 2, pensar em maneiras da gente superar esse desafio, né? Em vez de você chutar essas pessoas, cuspir nelas, pega essa energia que você está gastando nisso, essa glicose que está sendo queimada, e vai fazer alguma coisa de útil. Certamente vai ser muito mais produtivo do que fazer esse tipo de julgamento. Temos mais perguntas? O Pedro falou assim, sim, é um desabafo, mas quis dizer que demoro a memorizar as 3 dicas que coloca como guia em nosso desenvolvimento. Queria uma ajuda para memorizar. Pedro, eu não vejo outra alternativa que não seja treinar, cara. Treina, né? O treino vai fazer você memorizar. Quando você repete exaustivas vezes esse movimento, você vai internalizando esse movimento vai se tornando cada vez mais natural, mais orgânico, e a tendência é que em algum momento, quando você acordar, você vai pensar, ops, decorei, né? Mas para isso é preciso treinar, da noite pro dia, realmente isso não acontece, tá? Gente, acho que eu encerrei. Não, temos aqui por dados estatísticos.
Bom, gente, não tem muito mistério, né? O desenvolvimento por dados estatísticos vai fazer uso de dados estatísticos. O tema aqui é o acesso democrático à internet. Aí eu vou falar assim, é possível notar que a sociedade sequer conhece a dimensão real do problema, ou seja, as pessoas nem sabem que muitas outras não têm acesso à internet. Aí ele vai trazer os dados estatísticos. Veja, sabe-se que no Brasil, cerca de 20% dos brasileiros não têm acesso à internet, o que revela um problema grave e bastante expressivo. Quando você puser dados estatísticos, se você não puser a fonte, não conta como repertório. Não estou dizendo que ele vai perder ponto. Eu estou dizendo que não conta como repertório. O aluno tem outras oportunidades para colocar o repertório, aí se ele quiser ele faz isso. Aqui não contará como repertório. Não é porque ele vai perder ponto de novo, estou ressaltando isso, ok? E é verdade, tá? 25% dos brasileiros não têm acesso à internet. Quantos brasileiros existem hoje no Brasil? Cerca de 210, entre 210 e 220 milhões. Façam as contas aí porque eu sou incapaz. Quanto dá 25% de 220? 25% de 220 é a quantidade aproximada de brasileiros que não têm acesso à internet. Não é fontes da minha cabeça não, tá? O dado está correto. O fato do aluno não colocar a fonte não inviabiliza o uso do dado. Pelo amor de Deus, parem de fazer julgamentos equivocados sobre os parágrafos. Infelizmente, Infelizmente, no entanto, a internet é tratada como um serviço... Infelizmente, no entanto, a internet é tratada como um serviço acessível e comum à vida de todos. Isso faz com que muitos brasileiros não consigam inclusão social e permaneçam estacionados em suas posições sem terem acesso a informações fundamentais à vida contemporânea. É impossível o combate a um problema se o país não consegue reconhecê-lo. Traduzindo, se você aí na sua casa, que está me vendo agora no seu smartphone, no seu computador, no seu iPad, no seu tablet, que seja, se você acha que todo mundo tem acesso à internet, você está viajando. Muita gente no Brasil não tem acesso à internet. Então você que fica assim, nossa, mas como é que as pessoas não sabem disso? As pessoas são muito burras, são alienadas. Gente, vamos ter um pouquinho mais de empatia com o problema do outro, né? Tem muita gente que não tem nem computador para fazer a inscrição do Enem. Então, não se considere o centro do universo. Se desloca um pouquinho desse centro, olha um pouquinho para o seu redor e perceba que hoje, em 2023, tem gente que nem saneamento básico tem em casa. Está fazendo xixi, cocô no quintal, porque não tem rede de esgoto, não tem nem vaso. Você acha que vai ter internet? Então, vamos acordar para a vida e entender o Brasil no seu nível de complexidade. Vou ficando por aqui, falei pra caramba, né? Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha aí colaborado para o desenvolvimento do seu desenvolvimento. Segunda-feira nós nos vemos às 9h15 da noite ou 21h15 horário de Brasília. Quarta-feira, 6h30 ao vivo no YouTube, como de costume, eu, você, todo mundo junto e misturado, tá? Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Um beijo no seu coração. Até semana que vem. Assista nossas aulas na hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.